Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no AgriProsa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. Meu convidado de hoje tem nome de gente famosa, tem nome de ex-ministro da Agricultura. É Roberto Rodrigues, que é engenheiro agrônomo e gerente de marketing regional da Yara. E o tema da nossa entrevista será Impactos do manejo integrado na produtividade. Fala, Roberto, tudo bem contigo? Obrigado, Divino, pela oportunidade e um complemento, né? Roberto Rodrigues Júnior, né? O pessoal brinca bastante. Pensa que eu sou filho do ministro. É meu apelido na Errara é ministro. Então você tá famoso aí como filho do ministro. Deixa eu até colocar o Júnior aqui para eu não me esquecer. Como é que você tá? Você tá falando de onde, Roberto? Eu falo desse momento de Sorocaba, mas eu fico sediado em Primavera do Leste. Fico no Mato Grosso, já estou há praticamente 6 anos no Mato Grosso. Fico responsável aí pelo Mato Grosso, Rondônia, o norte do MS, né, região ali dos Chapadões, né, Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste. E estou nessa função de gerente de marketing regional há 2 anos, já pela Errara. Rapaz, você tá numa região boa, hein? Que é isso? Tô no celeiro do Brasil, né? Região que tem um potencial. Você tá no topo da cadeia. Uma região fantástica, né? Até brinco bastante, né? Eu até arrependo de não ter ido antes pro Mato Grosso, mas quero ficar um bom tempo ali, porque é uma região que tem muita oportunidade e onde tem um grande potencial agrícola do Brasil, né? Você pega a cultura da soja, que é a cultura mais importante, 1/4 dessa cultura está no Mato Grosso, né? Você pega esse ano 45 milhões de hectares, cerca de 12 milhões está no Mato Grosso, né? Então 25% da área do Brasil está nesse estado. É verdade. Roberto, vamos falar de manejo integrado. Eu quero que você comece falando pra gente o que é esse manejo integrado de pragas. Uma boa pergunta e um bom questionamento, né? O manejo integrado, né, quando envolve várias formas de controlar a praga. A gente tem o manejo químico, né, que é o mais adotado, mas a gente tem outras ferramentas também para utilizar nesse controle. Tem o manejo biológico, né? O segmento de biológico vem aumentando bastante. Cada vez mais a gente está vendo lançamentos de novas tecnologias, novos produtos. A Errara, hoje, ela está nessa linha, nesse segmento também muito forte, né? A gente tem vários produtos biológicos sendo lançados para intercalar com o produto químico. Tem também a questão da rotação de princípio ativo, rotação de cultura, é importante também, uma forma de controlar. Por exemplo, tem pragas que atacam só determinada cultura. E quando a pressão está muito alta, o produtor ele intercala uma cultura que aquela praga não vai atacar. Então ele está rotacionando com uma cultura que a praga não ataca e ele vai diminuir a pressão populacional daquela praga. Então é uma forma também de manejar, né? Outras ferramentas também, através do tratamento de semente, através do controle biológico, através da tecnologia de aplicação, materiais resistentes também. Então são várias ferramentas aí que o produtor consegue adotar, intercalando com o controle químico, que é a principal ferramenta para manejar aquele determinado alvo.
e serve também para outras ferramentas também, por exemplo, doenças. Tem variedades aí mais resistentes, por exemplo, no algodão, a ramulária. Então, são ações, né, que utiliza genética, produto químico, produto biológico, rotação de cultura para ajudar no manejo daquele alvo, seja uma praga, uma planta daninha ou talvez uma doença. Um conjunto de ações, então, que vão fazer com que no todo a coisa acabe funcionando. Essa é uma safra extremamente desafiadora. A gente vinha de um tempo aí de grande prosperidade, tudo indo muito bem, tudo maravilhoso. De repente, nós começamos a enfrentar problemas climáticos aqui no sudoeste, no sudeste e centro-oeste do Brasil, assim como na região norte. A região sul, que vinha de problemas climáticos nas últimas 3 safras em especial, deu uma melhorada agora, as coisas ficaram bem, mas já tem um laninha que está chegando, enfim. A agricultura é isso, esse desafio constante. Eu gostaria de saber de você quais desafios impactaram de forma mais significativa a produtividade e a qualidade de cultivo da soja nas diversas regiões do Brasil. A palavra que a gente mais ouve, né, a frase que é um ano desafiador, porque questão de seca, né, esse ano foi um ano que faltou chuva no Cerrado. O Cerrado praticamente veio de 5 anos muito bons, né? A Bahia, principalmente, aí, ela vinha sofrendo nos últimos anos aí com a falta de chuva, e as últimas 3 safras da Bahia foi uma safra histórica, e no caso do Rio Grande do Sul aconteceu o contrário, né? Esse ano a tendência é ter um recorde de produtividade na região do Rio Grande do Sul, o Paraná também produtividade boa, e o Cerrado, produtividade baixas, né? Uma quebra aí de 20%, 25%, variando de acordo com a região, né? Faltou chuva no plantio da soja, deu uma estiagem também aí em novembro, falando do Cerrado, e agora o pessoal tá finalizando a colheita, né? Cerca de 80% já colhida a soja, a gente está observando essa quebra. E outro fator também que agravou, né? Além da quebra, né? A questão da precificação da commodity, né? Um preço muito baixo da soja, né? Porque dificilmente o produtor ele encontra um cenário tão adverso, né? Preço baixo e quebra de produtividade. Normalmente isso é intercalado. Mas o que a gente sempre fala, né, que o produtor tem que olhar o sistema, né, que esses anos atípicos, infelizmente fazem parte do negócio. Em contrapartida, por exemplo, o produtor está tendo uma oportunidade no algodão. O algodão é uma cultura que o preço já está melhor. No caso do feijão também. Então, o produtor tem que estar atento, né, a essas culturas que podem fazer uma intercalação, uma rotação para melhorar, né, a sua rentabilidade, né? E sempre olhar a longo prazo, né? E sempre buscar produtividade, né? Muitas vezes o que ocorre, o preço da soja não está tão bom, eu não vou investir tanto, né? E a nossa indicação, né, é o contrário, né? O produtor sempre tem que investir em tecnologia para buscar ter uma boa produtividade, porque por mais que o preço da soja não está tão bom, ele precisa sempre buscar, né? A gente sabe que tem fatores adversos, como o clima, que não tem como prever, mas tem como fazer medidas para mitigar esse impacto aí de uma seca, de uma falta de chuva, como ocorreu esse ano, né? E a tecnologia e a inovação é importante para ajudar nesse aumento da produtividade. Roberto, você colocou uma coisa muito importante aí, porque muitas vezes o produtor está meio que preso ali na soja e no milho. E existe mundo fora disso, né? Quer dizer, tem outras culturas que podem trazer para ele uma rentabilidade muito maior em determinado momento. Ou, às vezes, até ele tomar ações que vá preservar o solo dele para que ele possa produzir muito mais num próximo plantio, né? Com certeza. A gente sempre fala, né? Pensar a longo prazo, né? Estou dando um exemplo. Tem a região da Serra da Petrovina, que o nematóide está inviabilizando o plantio do algodão. Presença. Por alguns produtores, por mais que o algodão estava com uma precificação boa nos últimos anos, deixou de plantar um ano pensando a longo prazo. Vou diminuir a população desse nematóide para depois plantar, voltar com algodão, voltar com uma soja, mas pensando a longo prazo, né? Tem várias opções de culturas, né? Tem o sorgo também, tem algumas regiões, do Vale do Araguaia, que o pessoal está plantando muito gergelim, na região de Canarana, Água Boa, é uma cultura que
os produtores daquela região estão conseguindo uma boa rentabilidade, uma área que tem uma cultura que naquela região já tem 300 mil hectares, tem aí nabo, tem milho pipoca, então o produtor sempre tem que estar atento a essas novas opções aí, porque muitas vezes fica na soja, no milho, né, e a gente consegue, né, ajudar, né, com culturas aí que tem uma boa adaptação na região e consegue proporcionar uma boa rentabilidade também, pensando sempre a longo prazo. Por que as doenças e pragas tiveram uma intensidade tão grande nessa safra? Principalmente as pragas, elas gostam de ambiente mais seco, né? Por exemplo, esse ano foi um ano de pressão muito forte de mosca branca e percevejo, muito ligado à temperatura. Dando exemplo da mosca branca. Em temperaturas normais, o ciclo da vida da mosca branca é de 20 dias, 22 dias. Em temperaturas mais elevadas, o ciclo de vida dela diminui para 14 dias, 16 dias. Então, ela acaba fazendo uma ovoposição mais acelerada e consegue aumentar. Essa é a mesma análise para percevejo também. Então, quanto maior a temperatura, mais seco, normalmente a gente vê um ano de pressão maior, principalmente pensando em pragas, né? Mosca branca no caso e percevejo. A gente viu isso na soja e agora o pessoal do Mato Grosso está com o algodão plantado e a pressão está muito forte de mosca branca, está faltando produto no mercado por causa da pressão tão forte, né? E no caso da doença, a doença gosta de clima mais ameno, né? E bastante umidade, né? Em algumas regiões choveu aí bem no pico aí do fechamento da soja e principalmente na região sul, que vem chovendo desde o plantio, esse ano está com uma pressão muito forte de ferrugem, né? Por causa desse ambiente mais úmido, principalmente na região um pouco mais ao sul do país, né? Então, condições ambientais mais favoráveis. Então, até para separar um pouco, no caso da praga, seria ambiente mais seco e no caso de doenças, né? Um ambiente mais úmido, pensando principalmente em ferrugem e principalmente no mofo branco, que é uma doença que gosta de ambientes sombreados e também de bastante umidade, né? Quando a gente lembra de fungo, de doença, né? Eu cito sempre o exemplo do fungo do pão, né? O que ele gosta? De umidade, né? Você deixar um pão lá com umidade e uma temperatura mais amena, daqui 2, 3 dias você volta lá, vai ter o bolor. Então, esse é o paralelo que a gente até usa para fazer esse paralelo com doenças, né? Quanto mais umidade e um ambiente sombreado, mais fechado, mais propício está para a doença desenvolver. Roberto, você já citou aí as diversas técnicas de manejo, né, que são importantes. Do seu ponto de vista, quais são aquelas técnicas assim que foram fundamentais para ajudar o produtor a mitigar esses problemas que você colocou aí? Uma das técnicas principais é a adoção de tecnologia de aplicação. A gente tem vários produtos no mercado, mas a gente sempre fala, né? Não existe produto ruim, existe produto mal posicionado, né? Então, entender qual que é a demanda, qual que é o real problema do produtor e como aquele produto consegue ajudar no manejo do produtor. E sempre buscar fazer um manejo preventivo, né? Muitas vezes a gente vê situações aí de apaga-fogo, né? O produtor muitas vezes espera aparecer o percevejo, espera aquela população aumentar, espera aparecer doença para usar o produto. E muitas vezes já ocorreu o dano. Então, quanto mais cedo o produtor conseguir fazer aquele manejo preventivo, utilizando também uma boa tecnologia de aplicação e o produto recomendado para aquele alvo, mais sucesso ele vai ter. Então, eu falo sempre, né, questão da tecnologia de aplicação, o manejo preventivo e saber, né, entender qual que é o principal problema que o produtor tem para recomendar um produto que vai ter uma boa performance e vai ser utilizado de forma eficaz. Então não basta ligar para o vizinho e perguntar o que ele está fazendo, não. Não, com certeza não. Tem que entender. Porque a gente até brinca assim, é questão do produtor. Tem produtor que planta áreas, né, agrícolas aí numa mesma fazenda de 10 mil hectares, 20 hectares. Exato. Talvez aquele produto naquele talhão vai bem, mas já no talhão vizinho, que é outro material, que é outra variedade de soja, que é uma soja mais fechada, não vai tão bem. Então, primeiro precisa entender qual que é o real problema que ele tem para fazer uma recomendação aí eficiente naquele alvo. Quais são as tecnologias assim, que você considera mais inovadoras e que podem ajudar os produtores no controle desses problemas no campo?
são formulações modernas, né? E novos ingredientes ativos, né? Por exemplo, a Aihara nos últimos anos foi a empresa que mais lançou produto. A Aihara é uma empresa brasileira, mas todo o capital é um capital japonês, né? A gente tem 7 empresas acionistas que são empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento, produzem moléculas químicas, e quando a gente lembra de Japão, nós lembramos de tecnologia e de inovação. E grande parte dessas moléculas que estão vindo para o Brasil são de empresas japonesas, que são donas da Aihara, né? Então a Aihara vem lançando produtos mais modernos, né? Produtos eficientes, formulações aí diferenciadas para ajudar nesse controle aí de percevejo, de doenças. Por exemplo, a gente lançou um produto no ano passado, que é o Terminus, que é um produto que tem uma formulação OD, uma formulação moderna que ajuda no controle do percevejo. Outro exemplo é a atrazina. A atrazina é um herbicida bastante utilizado na cultura do milho. E esse produto já está sendo proibido na Europa. Então, quando é proibido na Europa, acaba tendo uma pressão para ser proibido no Brasil também. O que a Aihara fez? Antes da proibição da atrazina, que a gente tinha no nosso portfólio, a gente trouxe o Sonda HT, que é um produto mais moderno que a atrazina, que não tem risco nenhum ambiental para o mercado brasileiro. Então, o produtor sempre tem que estar atento a essas novas tecnologias, inovar e utilizar produtos mais seguros ao meio ambiente e modernos e eficazes para controlar aquele determinado alvo. Fala-se muito que o Brasil aplica-se muito, o pessoal chama de agrotóxico, né? Aliás, o nome oficial é agrotóxico, não tem a gente às vezes não gosta, mas tem que falar agrotóxico, né? Eu gosto de falar defensiva agrícola. Mas qual é a importância da adoção de defensivos agrícolas para garantir a produtividade? Porque muita gente acha que é só sair jogando assim à torta e à direita, sem um parecer técnico, né? O pessoal joga aí à vontade. E eu acho que não é assim que funciona, né? Qual que é a importância da adoção correta desses defensivos para que a gente possa ter não apenas produtividade, mas a garantia da segurança alimentar global? É um ponto importantíssimo, porque a gente precisa mostrar para o pessoal que não conhece tanto a importância do defensivo. O defensivo é necessário, porque, primeiro ponto, o Brasil é um país tropical. O clima do Brasil é um clima tropical. Você pega os Estados Unidos, a região do Delta do Mississippi, que é a principal região produtora, fica 4 meses praticamente debaixo de neve. Então, quebra o ciclo da praga, da doença, né? E lá é praticamente uma safra. E no Brasil, a gente consegue, em algumas áreas, ter a produção de 3 safras. O produtor, ele entra com a soja, depois que colhe a soja, ele entra com milho e depois entra com feijão. Então, praticamente o ano todo tem uma cultura naquela área com uma pressão de doença, com uma pressão de praga, com uma pressão aí de plantas daninhas. Então, a pressão é maior de doenças, de pragas e plantas daninhas, e o clima também mais favorável a essas doenças. Outro ponto, todo produto que é lançado no mercado, esse produto ele passa por uma legislação que é a mais rigorosa do mundo. Então, todos os produtos que são lançados no mercado, eles demoram 5, 10 anos, até mais, para ser lançado, porque é feito teste junto com o IBAMA, com o Embrapa, com instituições de pesquisas, para ver se realmente aquele produto que está sendo lançado não vai causar nenhum dano ao meio ambiente. E esses novos produtos que estão sendo lançados são produtos mais eficientes no mercado. Eu lembro, há 10, 12 anos atrás, que tinha inseticidas que tinham alto poder de contaminação ao homem, a animais, às aves. E hoje não, são produtos mais seletivos e mais seguros ao meio ambiente. E comparando até com alguns países, né, proporcionalmente à área agrícola, o Brasil é um dos países que utiliza menos defensivo proporcionalmente com o Japão, que é um país aí que a longevidade é muito alta, né? Comparando o Brasil com o Japão usa mais defensivo proporcional à área agrícola do que o Brasil, né? O Brasil usa por quê? O Brasil é um dos principais países produtores. Soja, por exemplo, há 2 anos atrás a gente passou os Estados Unidos em produção de soja. A gente sempre disputava, né? Primeira, segunda posição. Em 2 anos que o Brasil produz mais soja que os Estados Unidos. Milho é o segundo país. Laranja é o primeiro, citros é o primeiro país. Então, várias culturas aí, o Brasil é o primeiro.
E o agro tem que ser orgulho. Muitas vezes eu ouço comentários, né, de veneno, de agrotóxicos, o Brasil usa muito, mas usa por causa desses fatores, né? País tropical e é um país que não ocorre a quebra da praga da doença, porque a gente consegue fazer 2, 3 cultivos aí na mesma área durante o ano. Roberto, por que nós não vencemos até hoje a ferrugem asiática? Boa pergunta. A gente vem trabalhando com a ferrugem, né? O vazio sanitário ajudou bastante a quebrar o ciclo, mas é uma doença que ela está disseminada em todas as regiões do país. A gente vem conseguindo fazer um manejo preventivo, mas a pressão dela é muito forte. Em algumas regiões aí, chega a ter 4, 5 aplicações para controlar ela, principalmente na região sul, ao sul, né, que esse ano a pressão foi maior, mas é uma doença que a gente está conseguindo manejar, mas não está conseguindo, não tem uma eficiência no controle. A gente tem bons produtos, né, a Errara tem o Fusão, trouxe o Sugoi para o mercado para ajudar no manejo, mas é uma doença que a pressão dela é muito forte, a cada 14 dias aí é necessário uma aplicação. Mas a gente sempre fala, né? É sempre fazer um manejo preventivo, um manejo aí para evitar que a doença apareça, né? Por exemplo, no Mato Grosso, a gente está tendo um sucesso muito grande dos produtores, porque vem fazendo aplicação desde cedo e depois faz esse manejo, faz esse acompanhamento durante o ciclo, né? Só que, assim, em contrapartida vai surgindo novos problemas, né? Como a anomalia podridão, né? Que é uma doença aí nova, né? Que nos últimos anos aí tá dando muita dor de cabeça aí para nós, né, da indústria, né, mas para os pesquisadores, para os produtores rurais também. Parece-me que a podridão ela tá mais ali mais situada no Mato Grosso, não é? Isso, tá, principalmente começou na região da BR-163, que é a região de Sorriso, Lucas do Rio Verde, né, 3 anos aí com um impacto muito grande em relação à produtividade, mas é uma doença que ela tá disseminando, ela tá indo para outras regiões. Ela está indo para a região de Primavera, já tem relato, Paranatinga. Esse ano acho que teve relato, né? Teve relatos na região sul do país. Então é um ponto de atenção, porque ela causa, dependendo da variedade dos materiais, pode causar quebras aí de 80% na lavoura, né? Tanto a podridão como o quebramento da haste. Então é uma doença nova que o produtor precisa estar atento. E voltando à primeira pergunta, várias ferramentas para manejar, né? Não só o produto químico faz parte, mas variedade, época de plantio, rotação de cultura, manejo químico, manejo biológico, são várias ferramentas que o produtor precisa adotar para ter um bom controle, né? Como empresa química, e a Errara é uma empresa bastante séria, né? A gente sempre fala, né? A gente vive de defensivo, né? É uma empresa focada no defensivo, mas a Errara sempre está vivendo da agricultura. A gente sempre fala, se o produtor está bem, a gente está bem. Então a gente sempre passa a realidade. O defensivo é importante, mas é uma das ferramentas para ajudar no manejo, não só da podridão, que está em evidência, mas de todas as doenças, né? São várias ferramentas que vai ajudar para contribuir para que aquela doença, para aquela praga seja controlada aí pelas ferramentas que o produtor precisa adotar. Vamos falar um pouquinho de planta daninha, que é um problema que tira o sono de muita gente, né? Quando você fala em pé de galinha, por exemplo, tem gente que chega a arrepiar, né? Com certeza. O combate de plantas daninhas ainda é um manejo complicado? Por causa dos casos de resistência. Hoje no Brasil são mais de 50 casos de resistência, isso aqui de 28 plantas daninhas. A gente pega aí resistências à buva, resistência a pé de galinha, tolerância aí à trapoeraba. Então é um cenário complicado. A parte positiva é que no Brasil a gente está vendo um aumento da adoção de pré-emergente, que é uma das ferramentas. O produtor, antes de plantar soja, no momento do plantio da soja, ele adota, mas ainda é uma adoção baixa. Você pega na cultura da soja, a adoção de pré-emergente é de 45%. Nos Estados Unidos, passa de 80% na cultura da soja, e na cultura do milho também. Na cultura do milho, de um ano para o outro dobrou no Brasil, passou de 3% para 6%, mas é muito pouco. Você pega de 100 produtores, 6 utilizam pré-emergente e
94 não utiliza nada. Então a gente sempre fala, né? A gente tem o Yamato, que é um produto aí que tem registro para soja e para milho, mas nosso concorrente não são os produtos concorrentes do mercado, mas é a não adoção. Então o pré-emergente é uma das ferramentas para o produtor manejar. Fora a rotação de princípios ativos, a palhada também ajuda, né? Porque a palhada forma uma barreira física também no solo. Quando aquela planta daninha ela emerge, se tem uma cobertura, uma palhada de braquiária e de milheto, forma uma barreira física que não deixa ela romper. Então, é uma das ferramentas também no controle, além do controle químico, utilização de pré-emergente, rotação de princípios ativos, a palhada, a rotação de cultura, vai ajudar nesse manejo aí de plantas daninhas. Mas é um problema, como eu falei, problema seríssimo de pé de galinha no cerrado. O produtor não está sabendo mais o que fazer, porque faz 2, 3 aplicações de determinado produto e não está conseguindo controlar, né? Então, pré-emergente é uma excelente opção. A gente precisa aumentar a adoção de pré-emergente no Brasil e rotacionar, fazer palhada, porque forma uma barreira física e evita que aquela planta daninha nasça. Por que essa adoção dos pré-emergentes ainda é tão baixa? Acho que falta o produtor ver que dá resultado, demonstrar mais. No ano passado eu tive a oportunidade de rodar praticamente uma semana nos Estados Unidos, o Delta do Mississippi. O pessoal lá adota 2 pré-emergente, e tem pré-emergente, tem 2, 3 princípios ativos. No ano passado, que a gente começou a ver um aumento da adoção do pré-emergente, mas muito ligado à questão do glifosato, porque o glifosato estourou, o preço do glifosato triplicou na época da pandemia, né, que faltou matéria-prima, o preço do glifosato triplicou e o produtor se viu obrigado a utilizar novas ferramentas, mas ainda é baixo. O produtor precisa acreditar mais e nós, indústria, mostrar para ele a importância de utilizar um pré-emergente, né? Como eu falei, a Errara tem o Yamato, a gente vem desenvolvendo esse produto, fazendo diversas áreas com o produtor, com instituições de pesquisa para conseguir demonstrar esse produto junto com o produtor rural, porque é importante. Independente da marca, de novo, o nosso concorrente não são os produtos do mercado, mas é a baixa adoção ainda, e precisa. A gente está, de novo, no cenário de resistência de vassourinha de botão, de talapoeraba, de capim amargoso, de corda de viola. Então, todas essas plantas daninhas estão presentes em diferentes regiões e já com casos de resistência e tolerância. Vamos falar um pouquinho de milho? No caso do milho, Vamos. Quais têm sido os principais desafios fitossanitários? Um dos principais problemas na cultura do milho, falando de praga, cigarrinha. A cigarrinha ela vem aumentando muito a pressão nos últimos anos. Cigarrinha e percevejo, mas cigarrinha de 3 anos para cá aí, várias regiões aí de Minas, Rio Verde, Jataí, Uberlândia, regiões produtoras com uma pressão muito forte, o produtor fazendo 3, 4 aplicações para cigarrinha, e as doenças, né? Você pega na BR-163 uma pressão muito forte de diplódia, que dá o grão ardido, a própria ferrugem também, manchas foliares. Então são doenças e pragas, né, que o produtor precisa manejar, né? Principalmente pensando em pragas, cigarrinha e percevejo, e no caso aí de doenças aí, diplódia e as manchas foliares e a própria ferrugem polissora, que também causa um dano na cultura do milho. Você falou da cigarrinha, um dos problemas aqui na região que eu estou, foi muito observado, foi a quantidade de milho-tiguera. Demais da conta. E o pessoal com dificuldade de manejo desse milho-tiguera. Então acabou que isso ajudou, né, com que a cigarrinha se propagasse ainda mais. Com certeza, uma excelente observação, porque fica o milho e ela consegue reproduzir naquele milho e aumentar a sua pressão, né? É a mesma coisa do vazio sanitário da soja. Por que existe vazio? Para ficar 3 meses sem nada e a ferrugem não conseguir multiplicar e diminuir a pressão, né? Talvez vai chegar num ponto, divino, que talvez a gente vai ter que fazer o vazio sanitário do milho, tirar aquelas tigueras para quebrar o ciclo da praga, porque a pressão nos últimos anos, principalmente nessa região de Rio Verde, Jataí, assustou muito. Teve produtor fazendo 5, 8 aplicações aí para cigarrinha, cada 3 dias, e não tendo controle eficiente desse alvo. Eu falei, o defensivo é fundamental, é uma das principais práticas de controle. A gente tem os Zeus, tem o Termos, que tem uma eficiência muito alta, mas sozinho não consegue controlar, né? A gente precisa adotar aí ferramentas para conseguir manejar e quebrar o ciclo dessa praga que hoje é a principal praga na cultura do milho. Roberto, houve a migração de algum inseto da soja para o milho?
Teve o próprio percevejo marrom, né? A gente está vendo aí uma pressão forte do percevejo marrom na cultura do milho, né? E essas pragas elas vão adaptando e mudando o hábito alimentar e buscando novas alternativas aí de sobrevivência, né? Então, é um exemplo, né? E a gente está observando esse aumento populacional, né? A gente sempre tem que estar atento, porque consegue ter um bom controle de determinada praga-alvo, mas surge sempre novos problemas, né? O exemplo que eu comentei também, falando de doença, da podridão. Ela é uma doença que até 3, 4 anos atrás ninguém comentava, o próprio cigarrinho no milho, né? Então, as pragas vão adaptando e migrando, e a gente, como indústria, tem que ficar atento para ajudar o produtor, né? Nosso principal objetivo como empresa, como uma empresa aí de pesquisa e desenvolvimento, é trazer novas inovações para o produtor manejar sua lavoura. Soja, milho, algodão, feijão. A Errara tem produtos aí para mais de 60 culturas, né? Então, a gente precisa estar atento a essas novas mudanças aí que ocorrem no mercado. Nós já ouvimos previsão de tudo quanto é jeito do tamanho da quebra dessa safra, né? Já é possível saber o tamanho do estrago nas lavouras causado aí por todos esses problemas que você relatou? A previsão já está praticamente fechando, a gente vê diferentes previsões, né? Cada instituto aí passa uma previsão, mas você pega o principal impacto está no Cerrado, né? O Cerrado aí, algumas regiões aí já finalizou a colheita e outras com 80% já da soja colhida, né? Mas a média que eu mais ouço, né, é de 15% a 18% aí de quebra em relação à meta aí de 154, 158 milhões de toneladas de soja, né? No sul, possivelmente um recorde, no Rio Grande do Sul especificamente. O Rio Grande do Sul, lembrando, né, é o segundo estado em área plantada de soja, né? O terceiro é o Paraná, o primeiro é o Mato Grosso, mas quando a gente vai para a produtividade, o Paraná passa o Rio Grande do Sul, né, em produção e, consequentemente, em produtividade, né? Mas esse ano tem que esperar colher, né? Mas a gente vai ter uma boa surpresa no Rio Grande do Sul, talvez até sendo o segundo estado em produção de soja, né? Passando o Paraná pela primeira vez. Inclusive, Goiás tinha passado o Rio Grande do Sul, né? Acho que uns 2, 3 anos, mas agora deve voltar à normalidade. Vamos, para finalizar a nossa prosa aqui, vamos à dica do especialista. Você é o especialista, né? Deve ter dicas aí, cartas na manga, né? No caso do milho, quais são as principais estratégias de manejo para garantir a qualidade dos grãos? Uma das principais orientações que a gente fala é a questão da utilização de produtos inovadores, produtos que vão agregar na produtividade. Como eu falei, cigarrinho é um problema seríssimo na cultura do milho, doenças também. E um ponto, né, a utilização de pré-emergente, começar aquela cultura no limpo, sem a mato competição inicial, e o investimento em fungicidas, né? No cenário aí de precificação baixa, o principal fator que a gente consegue ajudar o produtor é ajudar ele na sua produtividade. E o produtor precisa entender o que está ocorrendo na sua lavoura, né? A gente não quer também que o produtor utilize defensivos sem a necessidade, né? A gente, como empresa séria, a gente quer que o produtor tenha uma viabilidade, porque vivemos da agricultura, vivemos do produtor. Se o produtor está bem, se a agricultura está bem, a gente está bem, porque a gente só sobrevive se a agricultura estiver bem. Então, entender qual que é o real problema que ele tem na sua lavoura e como aquele defensivo pode, através de utilização de diferentes táticas de controle, pode somar no manejo aí da sua planta daninha, do seu percevejo, da sua praga e da sua doença. Roberto, dicas sensacionais, muito obrigado, foi bom demais conversar com você. Eu que agradeço, Divino. Desejar aí para os produtores aí um excelente final de safra e um excelente ano, né? Que a gente está junto com o produtor e que os produtores, né, contem com a Errara sempre, porque nosso objetivo é ajudar sempre de alguma forma o produtor melhorar a sua produtividade e, consequentemente, a sua rentabilidade. Mas, mais uma vez, muito obrigado. Amém. Pela oportunidade. Abraço, meu amigo. Valeu, abraço. Eu conversei com o Roberto Rodrigues Júnior, engenheiro agrônomo, gerente de marketing regional da Errara. E o tema da nossa entrevista foi impactos do manejo integrado na produtividade. Trouxe dicas sensacionais. Acompanhe. Compartilhe com outras pessoas, gente. É sempre bom a gente compartilhar, né, essas informações de qualidade. O
podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.